Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, Preenchidos até a plenitude de Deus. Sábado, ler com oração 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A realidade da plenitude de Deus, a igreja cheia de Cristo. Depois de esclarecer sobre o homem interior, mostrando a necessidade de Cristo habitar em nosso coração por meio do Espírito, e de estarmos arraigados e alicerçados em amor, Paulo continua: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Efésios capítulo 3, versículo 18. As dimensões de Cristo são imensuráveis, pois Ele é aquele que a tudo enche em todas as coisas. Alguns interpretam essas dimensões como o amor de Cristo, porque o versículo seguinte menciona seu amor. Cristo e seu amor se confundem. O amor do Senhor é imensurável, é sua própria essência, porque Deus é amor. Não é possível um membro sozinho do corpo de Cristo ter noção dessas dimensões, por mais capaz que seja. Por isso precisamos de todos os santos. Negar ser edificado com alguém impede a compreensão de qual é a dimensão de Cristo e de seu amor. Precisamos ceder para que Deus nos faça um no corpo, nos dê unidade com os irmãos, e então poderemos compreender as dimensões de Cristo e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Além da mencionada interpretação a respeito das dimensões de Cristo citada no versículo 18 de Efésios capítulo 3, referente ao amor de Cristo e ao próprio Cristo, há outra que diz que Paulo se referia à imagem do templo mostrada em Efésios capítulo 2, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, versículos 20 ao 22. Esse santuário é o templo, principalmente o lugar santíssimo e o lugar santo. Por isso alguns interpretam como referindo-se às dimensões do templo. As medidas cúbicas exatas do lugar santíssimo no Antigo Testamento, segundo a imagem do templo mencionada em Efésios 2, 18 ao 22, têm proporções perfeitas de volume. Essa é outra interpretação. A igreja é a realidade do templo, é o verdadeiro templo de Deus, o corpo de Cristo, e se confunde com o próprio Cristo. Há uma maneira nova de entender o versículo a seguir. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, 1 Coríntios 12, 12. Um só corpo, é claro, refere-se à igreja, mas ele termina dizendo, assim também com respeito a Cristo, em vez de terminar, assim também com respeito à igreja. Sempre houve o conceito de que a igreja é algo menor do que Cristo em termos de dimensões. Cristo vai usar a igreja para encher todas as coisas, mas ela será apenas uma parte desse enchimento. No final, ele encherá todas as coisas além da igreja. O conceito agora mudou. Deus quer trabalhar na igreja, em seu corpo, de modo a colocar os elementos das riquezas insondáveis de Cristo dentro do corpo. Ele quer encher o vazio de cada membro, encher cada parte com as riquezas insondáveis de Cristo, a fim de tomar posse de nosso ser.
quando Ele tomar posse de todos os membros e encher todos os espaços da igreja, veremos Cristo em plenitude. Esse é o desejo de Deus, que Cristo encha todas as partes da igreja. Assim, essa nova maneira de compreender mostra que as dimensões infinitas também se referem a nós, de sermos preenchidos por Cristo. Como a igreja poderia ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, se uns membros progridem e outros não. A igreja é a plenitude. A plenitude de Deus nos enche até transbordar. Você e eu fazemos parte dessas dimensões porque não somos nós, mas Cristo em nós. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade? Não há, porque Cristo tomou todas as partes de nosso ser, todas as partes da igreja. Pergunta de hoje: por que Deus deseja encher a nós e a igreja com Cristo? Jesus é o nosso Senhor. Teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.